Nós estamos dando continuidade à nossa série de exposições no livro de Josué e hoje nós vamos meditar no capítulo 7. Diz assim a Escritura: prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Aven, ao oriente de Betel, falou-lhes dizendo: subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram Ai. E voltaram a Josué e lhe disseram: não suba todo o povo, suba uns 2 ou 3 mil homens a ferir Ai. Não fatigueis ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. Assim, subiram lá do povo uns 3 mil homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. Os homens de Ai feriram deles uns 36, e aos outros perseguiram desde a porta até as pedreiras, e os derrotaram na descida, e o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra, o rosto perante a arca do Senhor até a tarde. Ele e os anciãos de Israel e deitaram pó sobre a cabeça. Disse Josué: ah, Senhor, Senhor Deus, por que fizeste subir, por que fizeste este povo passar o Jordão para nos entregares nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Tomara nos contentáramos com ficarmos da além do Jordão. Ah, Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Ouvindo isto, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra. E então, que farás ao teu grande nome? Então disse o Senhor a Josué: levanta-te. Por que estás prostrado assim sobre o rosto? Israel pecou e violaram a minha aliança, aquilo que eu lhes ordenara, pois tomaram das coisas condenadas, e furtaram, e dissimularam, e até debaixo da sua bagagem o puseram. Pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos, viraram as costas diante deles, porquanto Israel se fizera condenado. Já não serei convosco, se não eliminardes do vosso meio a coisa roubada. Dispõe-te, santifica o povo e dize: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: há coisas condenadas no vosso meio, ó Israel. Aos vossos inimigos não podereis resistir, enquanto não eliminardes do vosso meio as coisas condenadas. Pela manhã, pois, vos chegareis, segundo as vossas tribos, e será que a tribo que o Senhor designar por sorte se chegará segundo as famílias. E a família que o Senhor designar se chegará por casas, e a casa que o Senhor designar se chegará homem por homem. Aquele que for achado com a coisa condenada será queimado, ele e tudo quanto tiver, porquanto violou a aliança do Senhor e fez loucura em Israel. Então Josué levantou-se de madrugada e fez chegar a Israel segundo as suas tribos. E caiu a sorte sobre a tribo de Judá. Fazendo chegar a tribo de Judá, caiu sobre a família dos Zeraitas. Fazendo chegar a família dos Zeraitas, homem por homem, caiu sobre Zabdi. E fazendo chegar a sua casa, homem por homem, caiu sobre Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá. Então disse Josué a Acã: filho meu, dá glória ao Senhor, Deus de Israel, e a ele rende louvores, e declara-me agora o que fizeste, não me ocultes. Respondeu Acã a Josué e disse:
verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 ciclos de prata e uma barra de ouro do peso de 50 ciclos, cobicei-os e tomei-os. E eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo. Então Josué enviou mensageiros que foram correndo à tenda. E eis que tudo estava escondido nela, e a prata por baixo. Tomaram, pois, aquelas coisas do meio da tenda e as trouxeram a Josué e a todos os filhos de Israel e as colocaram perante o Senhor. Então Josué e todo Israel com ele tomaram Acã, filho de Zera, e a prata e a capa e a barra de ouro, e seus filhos e suas filhas, e seus bois e seus jumentos e suas ovelhas, e sua tenda, tudo quanto tinha, e levaram-no ao vale de Acor. Disse Josué: por que nos conturbaste? O Senhor hoje te conturbará. E todo Israel o apedrejou. E depois de apedrejá-los, queimou-os. E levaram sobre ele levantaram sobre ele um montão de pedras que permanece até ao dia de hoje. Assim o Senhor apagou o furor da sua ira, pelo que aquele lugar se chama Vale de Acor até ao dia de hoje. Vamos orar, irmãos. Senhor nosso Deus, quando abrimos a Tua palavra e lemos esse texto, o temor domina o nosso coração, pela seriedade com que a Tua santidade deve ser encarada pela Tua igreja. Diante de Ti, Senhor, só o texto é poderoso para comover o nosso coração. Mas nós cremos, Senhor, que a exposição da Tua palavra é a Tua própria voz. Portanto, Senhor, a despeito das minhas fraquezas como teólogo e pregador, a despeito também das limitações de cada um de nós que estaremos ouvindo a Tua palavra, nós te pedimos, Senhor, fala ao nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, como nós, cristãos, podemos sair de um momento de grande vitória para um momento de grande derrota em tão pouco tempo? Eu me refiro à grande vitória do povo de Israel contra Jericó. Como eles foram obedientes a Deus e como Deus fez maravilhas no meio deles, através daquela grande vitória sobre aquela nação que tinha grandes muralhas. A cidade de Ai não precisava, como os próprios espias demonstraram, de tanta gente para a batalha. Era militarmente mais fraca, era um povo menor, não havia nem necessidade do povo ir com todo o exército para guerrear. Sabe quando um time grande está disputando vários campeonatos e quando ele vai jogar contra um time pequeno, ele coloca apenas o banco de reserva, né? Assim era com a cidade de Ai. Eles mandaram apenas alguns dos homens, nem precisava mandar todo o exército. Mas o que nós vemos aqui, irmãos, é um momento como semelhante a um balde de água fria. Deus havia prometido ao seu povo que lhes daria vitória contra os inimigos. Mas Deus havia deixado claro para o povo que eles deveriam se santificar, pois Deus faria maravilhas no meio deles. E quando Deus deu as orientações ao povo quanto à cidade de Jericó, Deus disse claramente: da cidade vocês não trarão nada, a não ser aquilo que servirá de utensílio para a casa do Senhor vosso Deus. E o termo condenadas, né, em algumas versões é trazido como anátema, que é uma palavra bem conhecida a nós no Novo Testamento também, né, que significa maldito ou coisas malditas.
A narrativa do capítulo 7 começa com esse tom de tristeza, e é impossível ler este capítulo sem trazer o sentimento de tristeza no coração. Foram 36 famílias que perderam os seus chefes do lar. E quando isso acontecia com Israel, não tinha a ver com uma estratégia militar ou qualquer outra coisa. Tinha a ver com a mão de Deus pesando sobre o povo. Sabe aquilo que Paulo diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Isso é uma verdade em todo o Antigo Testamento. Quando Deus era com o seu povo, ninguém poderia resistir a Israel. Mas também quando Deus não era com o seu povo, até a pequena e insignificante cidade de Ai poderia derrotar o povo de Deus. E é isso que nós vemos aqui. Talvez alguns intitulem esta mensagem como o pecado de um afeta a todos. É uma mensagem muito forte, mas é uma realidade que nós vemos no texto. Foi um só homem, e o texto já o acusa, visto que o autor já sabia o final da história, ele conta a história toda depois. E ele começa o primeiro verso colocando o termo no plural. Isso nos impressiona e nos traz uma lição já de cara. O pecado de um não apenas afeta a todos, mas o pecado de um é o pecado de todos. Que coisa impressionante, né? Geralmente nós achamos que o nosso pecado é só nosso e que vai trazer consequências só sobre nós. Mas não é, e o texto nos mostra isso. E isso nos surpreende, como Deus nos trata como um povo. Me refiro agora à igreja. Se eu fosse um daqueles pregadores que gosta de movimentar a igreja, né, para a igreja não ficar com sono, eu ia dizer para os irmãos assim: olhe para o seu irmão que está do lado e diga a ele assim: o seu pecado me afeta. E olhe para o irmão que está do seu lado e diga para ele assim: o meu pecado te afeta. E essa é uma realidade mesmo. O meu pecado afeta vocês, e o pecado de vocês me afeta. Isso, a prova está no próprio verso 1, porque o pecado foi de Acã. Mas Josué, inspirado pelo Espírito Santo, diz: prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas. Irmãos, esse capítulo aqui dava para a gente passar algumas semanas aqui expondo, porque há minúcias aqui que são, sim, impressionantes. Veja, aqui está a teologia da eclesiologia. Num mundo onde, via de regra, nós somos extremamente individualistas, não é verdade? Então a gente diz cada um no seu quadrado, né? Inclusive a gente diz assim: ó, o pecado de fulano é com ele e Deus. Está vendo fulano andando errado? Beltrano é com ele e Deus. Ou quando nós pecamos e de repente seríamos alvos de disciplina, nós dizemos assim: mas espera aí, o que é aquele irmão, o que vocês têm a ver? Isso não tem nada, isso sou eu, fui eu que fiz. Não é. Ou então quando alguém diz assim, ele é admoestado, é repreendido, e aí você diz assim: meu irmão, você pecou nisso aqui, ó, e por conta disso você precisa sofrer uma disciplina, e essa disciplina precisa ser pública. Aí o irmão diz assim: só disciplina a mim, e fulano que faz isso e aquilo e aquilo outro. Essas histórias são recorrentes para nós que lidamos com a liderança da igreja. Aí, como desculpa, ele diz assim: se cada um cuidasse só de si, a gente não ia ter esse problema. Aí ele já quer minimizar a doutrina da disciplina eclesiástica. É aquela história: nós somos igreja, mas cada um é responsável pela sua vida, e aí cada um faça o seu. Isso não é para elevar a igreja a um nível de santidade, mas é para abafar os pecados,
e ficar tudo numa boa. Esse texto aqui já entra, como nós dizemos no popular, com uma voadora, os 2 pés no meio do peito, de quem quer trazer essa visão para a igreja. A igreja é um corpo, e o meu pecado afeta a vida do meu irmão diretamente. Lembra que Paulo disse que quando um membro do corpo sofre, todos sofrem juntos? Nós estamos interligados, irmãos, espiritualmente. Então aqui já traz para nós um alerta. Primeiro, eu devo cuidar de mim mesmo, para que eu não seja motivo de tropeço na vida de ninguém. E eu também preciso cuidar dos meus irmãos, para que eles não venham a tropeçar e façam com que outros também possam cair. Eu sei que isso é delicado. É muito delicado. Porque as pessoas gostam de receber elogios, mas não gostam de receber repreensões. Nós estamos aptos a sermos levantados, não a sermos humilhados. Nós gostamos de aplausos e não das vaias. Mas eis aqui um texto que nos surpreende como nós podemos trazer lições para os nossos dias de um texto do Antigo Testamento, um texto tão antigo de fato, mas tão importante para a vida da igreja. O texto diz que eles pecaram nas coisas condenadas. Nós já explicamos para os irmãos o que seriam essas coisas condenadas. Aqui está a genealogia de Acã. É interessante essa genealogia aqui e ela no final, porque é como se Josué estivesse montando um quebra-cabeça e pudesse então comprovar que de fato foi aquele homem. Ele era da tribo de Judá, ele era filho de Zabdi, ele era um zeraíta, e foi exatamente na tenda dele que as coisas foram colocadas. Então, por conta disso, desta desobediência, desta desonra ao nome do Senhor, a ira do Senhor, observe mais uma vez que corrobora com o início do texto, a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Veja, o pecado de Acã fez com que 36 pessoas morressem. Não foi Acã quem morreu ali. Isso nos impressiona no texto. Acã vai morrer depois. Mas 36 homens que não tinham nada a ver com o pecado de Acã morreram. Vejam, irmãos, como o nosso pecado é capaz de fazer pessoas tropeçarem. Então, caminhando aqui com o texto, verso 2, o texto diz que Josué, enviando por Josué de Jericó alguns homens, né, para espiar a terra. Aqui foi o início da guerra, né? Então vejam o primeiro verso como uma introdução, a partir do segundo verso a narrativa do que aconteceu. Eles vão, espiam a terra, olham e veem a terra de Ai, voltam e trazem um relatório. Lembrem sempre dos espias, né? Havia sempre essa característica. Os espias olham e trazem um relatório correto. Só precisa de 2 ou 3 mil. Precisa cansar todo o povo. Então eles sobem lá, mas 36 dos homens morrem feridos na cidade de Ai. E aqui o texto termina no verso 5 dizendo: e o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Veja, irmãos, como é legal fazermos a exposição verso a verso, né? Porque essa expressão aqui nos traz à tona 2 outros momentos de Israel. Quando os espias, os 2, são enviados à casa de Raabe, Raabe traz esse relatório. Só que o relatório era contrário, né? Raabe diz o seguinte: nós temos ouvido falar sobre o Deus de vocês, e porque ouvimos falar do que ele fez, todo o povo está derretido, desmaiado. Veja, agora Israel, por conta da mão de Deus, é quem ficou desmaiado. Antes foram as outras nações que desmaiaram diante da glória de Deus.
e do poder de Deus e da ira de Deus. Agora é Israel que provou um pouco do cálice da ira de Deus. Aqui nós temos uma outra lição, irmãos, importante. E essa lição é o seguinte: é que a ira de Deus não se negocia, a justiça de Deus não se negocia. Ele dá o justo juízo a justos e também a ímpios. Israel agora está provando da ira de Deus. É claro que vai vir misericórdia, é claro que vai vir graça, porque é o povo de Deus. Mas eles provam também da ira. Então aqui tem uma lição importante para nós. Não é porque nós carregamos o nome de Cristo, não é porque nós temos Cristo no coração, que nós não vamos colher aquilo que semeamos. Nós precisamos aprender a andar retamente nos caminhos do Senhor. Não é confiar no perdão de Deus e viver uma vida despreocupada, negligente, descuidada. Pelo contrário, Israel, por conhecer a Deus, o seu poder, a sua glória, a sua justiça, a sua ira, tinha a responsabilidade triplicada de guardar a aliança do Senhor, de obedecer ao Senhor, de andar correto nos caminhos do Senhor. Mas infelizmente, por causa de Acã, o povo todo sofreu o peso da ira de Deus. E agora o povo de Israel foi quem ficou desmaiado. Na verdade, o texto até aprofunda, né? Porque não foi só um desmaio, como foram para as outras nações. O povo se derreteu como água. Meus irmãos, com Deus não se brinca. Com Deus não se brinca. A sua mão é pesada e é pesada mesmo. E ai daquele que cai na mão do Deus vivo. A palavra do Senhor diz: terrível coisa é. Mas o texto continua. O texto diz que Josué rasga suas vestes, prostra com o rosto em terra perante a arca do Senhor, símbolo da presença de Deus, até a tarde. Ele e os anciãos de Israel e deitaram pó sobre a cabeça. Aqui é um sinal, irmãos, de arrependimento, mas principalmente de tristeza, de dor, de sofrimento. Vocês lembram que Mordecai fez isso? Quando soube que Israel seria eliminado, né? Lá na cidadela de Susam, no livro de Esther. O colocar pó sobre a cabeça é um sinal de que está se reconhecendo a incapacidade humana de fazer alguma coisa. Só tristeza. Quando alguém está muito cansado, né, ou muito triste, aí diz assim: eu estou só o pó, né? Já ouviram essa expressão? Pronto. Você sabe o que é isso, né? Depois de pegar um Rio Doce CDU, né, andar a cidade toda, né, lá no terminal do Pelópolis, você sabe o que é ficar só o pó. Mas aqui é no sentido espiritual. O povo estava desabado. E Josué simboliza isso junto com os anciãos. Interessante, irmãos, porque agora Josué ouve o Senhor, ora ao Senhor, né? E aqui, irmãos, um detalhe glorioso, que eu acho magnífico isso aqui. O texto diz que Josué ora ao Senhor e diz assim: Deus, por que fizeste esse povo passar o Jordão? Para nos entregares nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Vocês lembram que Deus disse que estaria com Josué, assim como esteve com Moisés, né? Da mesma forma, Moisés passou pela mesma situação. E o povo fez o mesmo questionamento, e Moisés fez o mesmo questionamento a Deus. O questionamento de Moisés na ocasião era: nos tirasse da terra do Egito para perecer no deserto? Agora o de Josué: nos tiraste da além do Jordão, né? De cá do Jordão, porque vocês lembram que o povo ficou feliz em ficar à beira do Jordão? Mas Deus disse: não, vocês vão possuir toda a terra. Então agora Josué está dizendo: Senhor, bastava a gente ter ficado ali e estava tudo tranquilo, mas tu nos fazes entrar, passar o Jordão, e quando nós passamos o Jordão, acontece isso. Interessante, irmãos, essa característica que há no coração humano de jogar a culpa para Deus, né?
Deus tinha feito a promessa: eu vou dar a vocês todas as nações. Não se preocupem. Mostrou na primeira guerra que eles não precisavam nem guerrear. O Senhor estava com eles. E agora, a oração de Josué, ela parece jogar Deus, com a culpa em Deus. Por isso que ele diz aqui, tomara nos contentáramos com ficarmos da além do Jordão. Ah, Senhor, que direi eu? Pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Ouvindo isto, os cananeus, observem, eles vão então nos matar agora, sabendo o que aconteceu em Ai. Se uma nação não tem capacidade de vencer a pequena cidade de Ai, ela está exposta a qualquer outra nação. Essa é a argumentação de Josué. Então o Senhor disse para Josué, é interessante, sabia que Deus, tem hora que Deus não quer que a gente ore? Olha aqui o texto. Então disse o Senhor a Josué, verso 10, levanta-te, por que estás prostrado assim sobre o rosto? Deus interrompe a oração de Josué, nos mostrando que há tempo para tudo. Há tempo para orar e há tempo para não orar. Se o pastor agora está dizendo que você tem que orar o tempo todo. Mas não é para ficar o tempo todo prostrado. Tem hora que tem que se levantar e agir, e resolver o que precisa ser resolvido. Então tem alguma coisa acontecendo, você sabe lá o que é, Deus já mostrou qual é a situação. Você vai ficar prostrado esperando Deus resolver? Não. Deus diz, levante-se, tire o rosto da terra. Então Deus diz para Josué o que aconteceu. Talvez Josué estava nessa situação porque ele não sabia o que tinha acontecido. Mas Deus havia avisado. Eu serei com vocês, apenas não peguem das coisas condenadas. Essa era a condição que Deus havia dito. Então Deus explica para Josué no verso 11. Israel pecou, violaram a minha aliança, aquilo que eu lhes ordenara, pois tomaram das coisas anátemas, das coisas condenadas, e furtaram, e dissimularam, e até debaixo da sua bagagem puseram. Veja, Deus odeia a mentira, irmãos, e a dissimulação. Deus odeia. E Deus diz, foi isso que eles fizeram. Por isso que os filhos de Israel não conseguiram resistir à pequena cidade de Ai, ao pequeno exército. Porque, para Deus, aquela atitude foi virar as costas, andar contrário à vontade de Deus. E o Deus que disse, Josué, eu estarei contigo, agora diz, já não serei mais convosco, até vocês eliminarem aquilo que está errado no meio de vocês. Vejam, irmãos, esse texto aqui nos leva a lembrarmos do que aconteceu lá na igreja de Corinto. Vocês lembram que a igreja de Corinto foi duramente repreendida por Paulo, porque havia um cidadão que estava tendo relações sexuais com a esposa do seu pai. Nós não sabemos nem se era madrasta, podia até ser a mãe, uma coisa... Ali o paganismo era muito forte. Imaginemos que seja no mínimo a madrasta. Já era algo chocante. E essa questão estava tendo conhecimento de todos da igreja. E Paulo chega a repreender não o jovem, mas chega a repreender os líderes da igreja. Não há ninguém entre vós que coloque esse cara para fora, expulsai do meio de vós o transgressor. Da mesma forma Deus disse para Israel, eu não serei com vocês, verso 12, se vocês não eliminarem do meio de vocês a coisa roubada. E aí diz, aquele Deus a quem Josué se prostrou, e ele disse, levanta-te, agora diz, dispõe-te, santifica o povo, e diz, santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor Deus de Israel, há coisas condenadas no meio de vós, por isso não podereis resistir aos inimigos, enquanto não eliminardes
as coisas condenadas. E aí Deus coloca uma ordem para Josué de como deveria descobrir o transgressor. Eles deveriam juntar as tribos e lançar sortes. Aqui possivelmente se trata do Urim e Tumim, que era lançar 12 pedras, cada pedra representava uma tribo. E depois que eles fizessem Urim e Tumim, a sorte cairia exatamente na tribo a qual pertencia o transgressor. E caiu exatamente. E aí você entende por que o texto traz tantos detalhes no verso 1, né? Sobre a genealogia de Acã. Porque cai exatamente na casa de Acã. E aponta exatamente para Acã. Então vai da tribo, depois do pai, depois da casa, depois dos homens, até chegar a Acã. E quando chega na casa de Acã, verso 19, Josué então o inquire, dizendo: dá glória a Deus, dá glória ao Deus de Israel, ao Senhor, e rende a ele louvores, e declara o que tu fizeste. Meus irmãos, aqui nós vemos então a confissão de Acã. É interessante porque ele não mente. Ele mentiu antes, né? Dissimulando, fazendo aquilo que não deveria fazer. Mas a partir de agora ele assume. Aqui nós podemos lembrar alguns tipos de confissão. É muito interessante quando nós lidamos com essas questões, porque trazem suas sutilezas, suas delicadezas, né? Acã poderia, logo depois da morte, compreendendo da morte dos seus patrícios, né? Compreendendo o que havia acontecido, ele mesmo se acusar. Mas ele não se acusa. Ele é acusado. E aí, às vezes, as pessoas dizem assim: tá vendo, fulano confessou. Ele não confessou, ele foi descoberto. Ele foi descoberto. Por isso que aqui, alguns teólogos vão divergir sobre a sinceridade de Acã. Se Acã, de fato, reconheceu ou não o seu pecado, se ele foi perdoado por Deus. Nós sabemos a sentença que foi dada, que foi a morte, mas se ele foi perdoado ou não. Em outras palavras, se ele foi para o céu ou para o inferno. Os teólogos vão divergir. Bem, o reconhecimento do que aconteceu com ele aqui lembra o que aconteceu com Davi. Vocês lembram com Davi? Tudo o que aconteceu com Davi, né, a progressão do seu pecado, ele olhou para Batseba, depois mandou chamar de Batseba, depois deitou-se com Batseba, aí Batseba concebeu, sabendo ele que aquilo ali ia progredir, né, porque Urias iria voltar da guerra, ia ver sua esposa grávida fora do tempo em que eles se relacionaram. O que é que Davi faz? Manda matar Urias. Né? Na verdade, manda chamar Urias, né? A história é longa, mas ele manda chamar Urias e diz assim: Urias, eu estou te dando licença premium. Desde que você vá para casa, tome esse vinho aqui que eu estou lhe dando, junto com a sua esposa, e seja feliz com ela. Bonzinho, que é danado, Davi. Aí acorda de manhã, pensando que estava tudo resolvido, né? Está Urias na porta. E aí Davi se assusta e diz: por que você está aí? Eu mandei você ir para casa, né, ser feliz com sua esposa. Não, meu rei, jamais eu faria isso, estando o povo de Israel em guerra e o palácio desprotegido. Eu vou ficar aqui porque eu sou um soldado fiel. Aquilo não constrange o coração de Davi, irmãos. Como o pecado tem a capacidade de cauterizar o nosso coração, as coisas óbvias, as chances que Deus nos dá para a gente romper com o laço, parece que ficam distantes de nós cegamos, é um negócio assim diabólico. Diabólico. E o texto nos diz lá ainda sobre Davi, que Urias finalmente volta para sua casa. Aliás, que Urias agora é mandado por Davi para a frente de batalha. Era certo os soldados que fossem para a frente de batalha, dificilmente alguém da infantaria sobreviveria. E o texto é tão dramático, né? Porque Urias vai com a própria sentença de morte dele de volta para a guerra, sem saber. E aí, quando tudo acaba, Davi diz: resolvi meu problema.
agora eu vou ser o protetor da pobre viúva gestante. E traz Betseba para casa, e para ele está tudo resolvido. Até que Deus levanta o profeta Natã, que conta aquela história da ovelhinha, que os irmãos já conhecem, e acusa Davi, aquele homem que tirou a única ovelha daquele criador de ovelhas. Tendo ele várias, sem necessidade de ter aquele homem é você, ó rei, és tu, ó rei. E Davi diz, pequei contra o Senhor. Bem, eu creio que assim, irmãos, como Deus fez com Davi, perdoando-o, e que a partir dali, de fato, ele teve uma transformação, pode ter acontecido na vida de Acã também. Por isso, eu não quero ser aquele que vai dizer o destino final de ninguém, né? Muito menos numa situação tão complexa como esta. Mas o texto diz então que ele reconhece, pequei contra o Senhor, fiz assim, assim. Agora, irmãos, vejam comigo, eu sei que a hora está um pouco avançada, peço só a sua paciência. Até porque se fosse a prorrogação de um jogo que você esperasse, você ia assistir, né? Mais meia hora, né? Então eu vou dar mais meia hora aqui de prorrogação para mim. Porque o jogo está bom aqui. Agora veja a explicação dele. Verso 21. Veja na sua Bíblia aí. Quando vi entre os despojos uma capa babilônica, 200 ciclos de prata e uma barra de ouro de peso de 50 ciclos, cobicei-os e tomei-os, e eis que os escondi na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo. Veja a sequência do pecado. Primeiro ele cobiçou. A cobiça, irmãos, está entre os pecados condenados no Decálogo. Não cobiçarás a casa do teu próximo, a mulher do teu próximo, o boi do teu próximo, nada do teu próximo. Lutero, quando faz um catecismo, né, baseado lá nos 10 mandamentos, ele traz uma ênfase forte sobre a cobiça, porque de todos os pecados, a cobiça é aquela que começa ainda mais no coração, mais profundo. Tudo começa no coração, né? Mas a cobiça é aquela que está ali. Por conta da cobiça, você deseja a mulher do próximo. Por conta da cobiça, você deseja se colocar no lugar de Deus, tirando a vida do próximo. Ele primeiro cobiça. Irmãos, nós precisamos estar atentos àquilo que nós desejamos. Aquilo que enche os nossos olhos. Aquilo que faz o nosso coração palpitar. Nós precisamos estar atentos, porque não é o que vem de fora que nos contamina, mas é de dentro. Lembra que Jesus enfatizou isso diante dos fariseus? Cuidado para onde você olha, cuidado para o que você vê na internet, cuidado com as suas redes sociais. Existe uma função, bloquear. Você pode bloquear pessoas indecentes. Você pode bloquear pessoas que não têm pudor. Está nas suas mãos. Você não precisa assistir todos os filmes porque está todo mundo assistindo, se há ali imoralidade. Cuidado com a cobiça, você não precisa participar de todas as conversas. Você pode cortar uma conversa quando ela não é adequada, quando ela não agrada ao Senhor. Cuidado com a cobiça. Não apenas quanto à imoralidade sexual, que geralmente é uma ênfase grande que nós damos, porque a própria Bíblia dá, mas cuidado também com a cobiça das coisas materiais. Quantas pessoas estão endividadas hoje, não porque compraram o que precisam, mas porque pagaram por aquilo que não precisavam. A cobiça. Você não precisa ter o que todo mundo tem. A sua casa não precisa ser igual a de todo mundo. Você não precisa ter a última tecnologia. Eu já sei que saiu aí o iPhone 14, né? Que ele custa uns 15 mil apenas, é coisa, uma bagatelazinha simples. Você não precisa ter um iPhone 14.
Você não precisa. E às vezes, pela cobiça, nós nos arruinamos. E depois de cobiçar, ele tomou. Porque quando nós cobiçamos, a coisa ainda está interior. Às vezes, no máximo, os nossos olhos, né, deixam transparecer. E aqui um alerta, né? Cuidado com a cobiça, porque alguns acham que porque não chegam a fazer como Acã, né, tomar aquilo que cobiçou, a cobiça é um pecado menor. Não. Uma hora você cai. Se você deixar a cobiça fazer raiz no seu coração, uma hora você cai. Nem eu, nem você somos de ferro. Então corte a cobiça no coração mesmo. Trate do olhar, trate do desejar, trate da conversa, trate disso tudo. Mas cuidado como a coisa começa. Arranque o mal pela raiz. Lembra que a Bíblia diz que nós devemos não apenas nos apartar do mal, mas nos apartarmos até da aparência do mal? Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Às vezes eu me surpreendo com crentes que curtem nas redes sociais coisas indecentes. Estamos lá no Instagram, vendo uma coisa ou outra, parece uma coisa desagradável. Meu Deus do céu, que coisa terrível. E aí quando eu olho, está lá. Fulano curtiu. Como é que pode? Quando a gente curte, a gente apoia, a gente ratifica, a gente diz que aquilo é bom. Então, cuidado quando você curte, o seu dedinho tem um poder imenso. Inclusive, quanto mais você curte, mais os algoritmos vão mandar aquelas coisas para você. Quanto mais você vê, mais eles vão alimentar aquilo na tua rede social. Então, cuidado. Tomei-os. É a segunda atitude. Lembra que Davi só cobiçou Batseba? Depois ele toma. Quando ele manda o servo ir, aquele tempo dava para Davi ter despertado. Mas o desejo, a cobiça estava tão forte no seu coração que Davi não colocou um freio. E sabe, irmãos, a gente usa o termo cair, né? Mas ninguém cai, a gente vai escorregando aos poucos, né? Então a coisa vai sendo plantada no coração. Ninguém cai do nada. Quando você procura ver o diagnóstico depois, como é que estava a vida devocional, como é que estava a vida familiar, como é que estava a busca por Deus, como é que estava a questão da santificação, aí você percebe que o diagnóstico dificilmente é diferente. A cobiça começa plantando raiz no coração. Mate a raiz do começo. E depois, irmãos, ele fez outra coisa. Ele escondeu. Aí a gente é fera. Veja que ele fez o pacote completo, né? Ele cobiçou, tomou e escondeu. Nós, irmãos, somos, assim, nós temos uma facilidade enorme de esconder, né? Lembra quando era pequeno, você escondia as coisas que quebrava dentro de casa? De mãe e painho? Quebra, meu Deus, quebrei isso aqui. Mãe disse que não era para jogar bola dentro de casa. Quebrei, vou lá e escondi. Eita, tomei o Danone que não era para tomar. Ai, meu Deus, pegue, ao invés de jogar no saco de lixo, né? Aí vai procurar outro saco de lixo e dá uma enroladinha assim, né? As crianças mais cheinhas faziam isso quando era pequena, né? Não era o meu caso, eu era magrinho, mas eu já vi muitos gordinhos fazendo isso. Veja, irmãos, a última coisa que nós queremos é sermos descobertos. E aqui está um defeito desgraçado que nós temos no coração. A vergonha de Acã não foi pelo seu pecado, foi porque ele foi descoberto. E às vezes nós somos assim também. O nosso problema não é o nosso pecado, a gente não se envergonha. Nosso mal é que a gente não quer ser descoberto. Então você imagina aqui agora
E eu vou ter que confessar para vocês que eu fiz essa semana. Eu filmei vocês a semana toda. E eu vou pedir para o pessoal soltar aqui os pecados que vocês cometeram essa semana todinha. É só uma brincadeira, viu, irmãos? Mas você já imaginou os nossos pecados todos? Os pensamentos e aquilo que a gente oculta. Por que nós ocultamos os nossos pecados, irmãos? Às vezes porque nós não queremos perder a pose de santos. Talvez esse seja um primeiro problema. Nós não queremos perder a nossa moral. E aí nós temos vergonha. Mas a nossa vergonha não é do pecado. A nossa vergonha é das pessoas saberem que nós somos quem somos. Você já foi descoberto alguma vez? Já foi? Já passou uma vergonha? Eu tenho uma para contar para vocês aqui, eu não sei se eu conto. Eu vou contar, não pedi autorização a Cátia não, mas eu vou contar. Mas uma vez, a gente morava num outro lugar, há alguns anos, né? E tinha uma vizinha que era muito nossa amiga, muito mesmo. Mas ela, sim, nos ajudou em muitas coisas. Às vezes a gente queria ter um tempo para ficar sozinho, aí às vezes ela estava lá, né? E, às vezes a gente queria comer só nós dois, uma coisinha diferente, e ela estava por lá. E a comida, para subir, tinha que passar pelo apartamento dela, sabe? Ela morava no segundo, a gente no terceiro. Aí eu pedi a pizza, desci bem devagarinho, né? Como todo gordinho que quer comer tudo faz, né? Devagarinho desci e subi devagarinho. Aí fechei a porta sem fazer zoada, né? Aí colocamos a pizza na mesa, tal, vamos comer. Aí toque, 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 toque. Vocês nunca fizeram isso não, né? Só eu que já pequei nesse... Bem, esconde a pizza. Esconde a pizza. Aí quando a gente esconde a pizza e abre a porta, oi fulana. Fulana está com um pudim no prato. Eu fiz e vim trazer para vocês. Eu lembrei de vocês. Porque tudo que eu faço, eu lembro de vocês com carinho. Eu não sei se ela sabia. Se ela viu eu subindo com a pizza, se não, acho que ela não faria um pudim tão rápido assim, não. Mas sabe quem sabia, irmãos? Deus sabia. Deus sabia. Não era que a gente queria mal a ela, não, viu, irmãos? De jeito nenhum, pelo contrário. Alta estima. Mas às vezes nós somos egoístas mesmo. Eu pelo menos fui. Eu fiquei com uma vergonha da alma, sabe? A gente lembra disso até hoje. Até hoje. E Deus nos ensinou com aquilo ali que nós não devemos ser mesquinhos com ninguém. Com ninguém. Deus descobriu os nossos pecados ali. Para nós. A gente não falou para ela, a gente ficou com tanta vergonha que não falou para ela. Mas Deus descobriu a gente ali. Deus mostrou para a gente ali que a gente estava errado. Você lembra de alguma coisa que você já fez e foi descoberto? Bem, irmãos, o texto termina com uma cena dura, muito dura. Josué enviou mensageiros que foram correndo à tenda, e eis que tudo estava escondido nela, acharam. Tomaram, pois, aquelas coisas do meio da tenda e a trouxeram a Josué e a todos os filhos de Israel e colocaram perante o Senhor. Vejam, irmãos, agora tudo estava exposto. O nome disso aqui é disciplina pública.
Infelizmente, muitas igrejas têm negligenciado aquilo que Calvino chama de marca distintiva da verdadeira igreja cristã: a administração correta dos sacramentos, a pregação fiel da palavra de Deus e, em terceiro lugar, a disciplina eclesiástica. Aqui há disciplina. E a disciplina aqui não podia ser menor do que a morte, visto que por conta do pecado de Acã, 36 homens perderam suas vidas, 36 famílias ficaram órfãs. Agora, irmãos, por que a igreja cristã tem esquecido da disciplina? Primeiro, por conta daquele individualismo que eu falei no início. As pessoas acham que são responsáveis pelas suas vidas, pelos seus pecados e que ninguém tem nada a ver. Bem, quando você se torna membro da igreja, você deve zelar pelo testemunho da igreja. Por isso que a disciplina é necessária. Nem sempre ela é pública. Às vezes é uma admoestação que pode ser feita em particular. Mas às vezes precisa ser pública e às vezes precisa evoluir para o nível da excomunhão, quando a pessoa se torna impenitente e permanece no pecado. Aqui, irmãos, o que acontece é que a própria nação resolve. Lembra que Deus disse assim: por que estás com o rosto em terra? Levanta-te, tu vai resolver esse negócio agora, dispõe-te. Josué, então, fez o que deveria ser feito. E o texto no verso 24, já estou pertinho de terminar, o texto diz que tudo na casa de Acã foi queimado, seus filhos, suas filhas, seus bois, seus jumentos, suas ovelhas, tudo. Irmãos, o que é que os filhos e as filhas tinham a ver? Tinham tudo a ver. Quando nós pecamos também contra o nosso cônjuge, contra a nossa família. Você lembra do pecado de Davi? Davi ora diz assim: pequei contra ti somente. Ali ele queria enfatizar que a pessoa mais afetada foi a sua relação com Deus. Mas Davi não pecou só contra Deus. A poesia diz a ênfase em Deus. Mas Davi pecou contra a sua esposa, Davi pecou contra os seus filhos, Davi pecou contra as suas outras esposas que ele tinha o direito de ter, Davi pecou contra os inimigos pelo mau testemunho, Davi pecou contra todo Israel. O nosso pecado afeta muita gente. Aqui o texto diz, irmãos, tudo quanto tinha levaram-nos ao vale de Acor. Irmãos, vocês conseguem perceber a semelhança das palavras aqui? Acã com Acor tem a mesma raiz. A raiz aqui tem aqui no final o local onde tudo foi queimado e foi feito um memorial, um montão de pedras, começou a se chamar Vale da Desgraça. Por que o Vale da Desgraça? Porque ali o povo viu uma desgraça acontecer. Um homem pecou contra Deus e foi por conta dele que Israel perdeu a batalha e 36 homens. Esse lugar se chama Vale de Acor até o dia de hoje. Lembrando que o dia de hoje aqui tem a ver com o dia em que o autor escreveu o texto, há muitos séculos, milênios atrás. Eu queria pedir a você, gentilmente, só um pouquinho mais da sua paciência, para que você abrisse a sua Bíblia no livro de Oséias. Você vai para Daniel, Ezequiel, Daniel. Os irmãos abram no capítulo 7.
Perdão, no capítulo 2. Oséias, capítulo 2. E eu queria rapidamente lembrar a você, o livro de Oséias relata a história do profeta que é obrigado por Deus, ou convocado por Deus, né, chamado por Deus, para se casar com uma prostituta. Deus nunca gostou da prostituição, mas aquele casamento simbolizaria a santidade de Deus e a infidelidade do povo, através do matrimônio. Deus mostra uma virada na vida de Oséias e o que acontece com ele. Leia aqui comigo, observe comigo, capítulo 2, verso 15, uma promessa de Deus. Diz o seguinte: no verso 14, portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração e lhe darei dali as suas vinhas e o vale de Acor, por porta da esperança. Será ela obsequiosa como nos dias da sua mocidade e como no dia em que subiu da terra do Egito. Naquele dia, diz o Senhor, ela me chamará meu marido e já não me chamará meu Baal. Da sua boca tirarei os nomes dos Baalins e não mais se lembrará desses nomes. Naquele dia farei a favor dela aliança com as bestas feras do campo e com as aves dos céus e com os répteis da terra. E tirarei desta o arco e a espada e a guerra e farei o meu povo repousar em segurança. Observem, irmãos, na restauração de Gomer como uma mulher prostituta para uma mulher fiel ao seu esposo, ou seja, na restauração do povo de Deus, de um povo pecador que encobre os seus pecados, para um povo justo, Deus vai fazer trocar o vale de Acor pela porta da esperança. E quem é que faz isso, irmãos? É Cristo Jesus em nossas vidas. Cristo troca a sorte daquele que pecou contra ele gravemente, daquele que esconde os seus pecados ou que escondia os seus pecados, daquele que por conta da sua má conduta fez outros tropeçarem. Deus faz com que a desgraça, pela sua fidelidade ao seu nome e pela sua graça, seja transformada de desgraça para a esperança. E que o Deus da esperança, em Cristo Jesus, encha o coração de todos nós nesta noite, pois todos nós temos um pouco de Acã dentro de nós, infelizmente. Mas da desgraça, do Acor, Deus faz nascer esperança pela graça de Cristo Jesus. O varão perfeito, o varão que não pecou, o varão que não cobiçou, o varão que não tomou nada do que não era seu. Pelo contrário, ele abriu mão da sua glória, ele abriu mão da sua autoridade, ele abriu mão. Ele não quis usurpar a Deus, colocando-se igual a Deus. Pelo contrário, ele disse: a minha vontade é fazer a vontade do meu Pai. É a minha comida e é a minha bebida. Satanás o colocou no pináculo do templo e disse: tudo isso te darei se tu te prostrares e me adorares. E ele não tomou o que na verdade era seu. Mas ele disse que tudo pertencia ao Pai. Jesus Cristo, irmãos, é aquele varão perfeito que por meio da sua perfeição faz o vale de Acor se tornar a porta da esperança. E se hoje o seu coração foi acusado por Deus e você encontrou um vale de Acor, saiba que pela graça de Deus, Ele é poderoso para transformar em porta da esperança.
Não importa o tamanho do seu pecado. Não importa o quão oculto ele está, o quão escondido ele está. Não importa quanto mal ele causou. Deus é poderoso para te ajudar a restaurar aquilo que foi destruído, inclusive restituir aquilo que foi tomado. Deus é poderoso para fazer todas essas coisas. Desde que você reconheça o seu pecado, desde que você não oculte o seu pecado. E exatamente, irmãos, no dia que nós estamos estudando o livro de Josué, no capítulo 7, o texto que nós abrimos a escola bíblica foi: como é bem-aventurado o varão que tem a sua iniquidade perdoada e o seu pecado coberto. Enquanto eu calei os meus pecados, me envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todos os dias, porque a sua mão pesava dia e noite sobre mim e o meu vigor chegou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Não sejais como o cavalo ou como a mula, que sem cabrestos não atendem. Muito juízo vai curtir o ímpio, mas aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. A misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor, todos vós que sois retos de coração. Fica bem louvar ao nome do Senhor. Que Ele nos abençoe nesta noite, pois nele há perdão e graça. E que nós não escondamos os nossos pecados. Que nós sejamos rápidos em pedir perdão a Deus. E se nós cairmos 7 vezes Ele nos levantará. Pois nele há graça, misericórdia e perdão, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé. Senhor nosso Deus, te agradecemos mais uma vez por tua palavra. E mais uma vez na tua presença te pedimos perdão, Senhor. Porque às vezes, Senhor, as nossas vidas estão um vale de Acor. Nós te agradecemos, Senhor, porque por meio de Jesus Cristo, o nosso reconciliador, a desgraça vira graça. A desgraça vira esperança. Senhor, nos ajuda na caminhada. Que nós possamos ser sábios, prudentes nas nossas decisões, naquilo que fazemos, no nosso olhar, onde nós pisamos os nossos pés, nas conversas que desenvolvemos. Principalmente, Senhor, cuida do nosso coração, para que Ele te ame cada vez mais, te deseje cada vez mais. E que, Senhor, não seja encontrado em nós brecha alguma, pelo contrário. Fica conosco, Deus, durante toda essa semana. Derrama das tuas misericórdias sobre as nossas vidas. E caminha conosco a cada dia, pois sem ti nada podemos fazer. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, o poder e as ternas consolações do Espírito Santo seja sobre nós, Igreja Presbiteriana de Fragoso, e sobre toda a Igreja do Senhor, aqui e espalhada sobre a face da terra, agora e para todos sempre. Amém. Amém. Amém.